vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Eita Deus, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus, que a igreja continue se esforçando para memorizar a palavra do Senhor. Pode deixar aí. Vamos nesse momento para a nossa divisão de classes. Classe de crianças. Vai ter discipulado hoje, Leandro? Discipulado, então? Glória a Deus. Não, hoje não. Porque já vieram quinta, né, Paulinho? Glória a Deus. Os irmãos aqui são os que estão vindo todas as quintas. Amém. Louvado seja Deus. Você se considera uma pessoa pidona? E em relação ao próximo? Você se considera uma pessoa que tem facilidade de fazer pedidos a outro ser humano? Ou o contrário, você se considera uma pessoa que tem uma certa dificuldade de pedir? E o crente? O crente pode ser uma pessoa pidona? Não estou me referindo a Deus. O crente pode ser alguém que pede as coisas com facilidade a outro ser humano? Ou será que não? Certa vez, irmãos, eu ouvi algo sobre um grande servo de Deus que eu nunca esqueci, me deixou muito impressionado na época. Esse servo era George Miller. George Miller foi um grande homem de Deus que cuidou de milhares de órfãos durante a sua vida. Ele construiu orfanatos e ele tinha muita fé. Ele era um homem de muita fé, ele era um crente muito sincero diante do Senhor. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes e dizem que algumas dessas vezes foi de joelhos. De Gênesis a Apocalipse ele leu de joelhos. 80 vezes de joelhos, né? Das 200 vezes que ele leu a Bíblia, muitas delas foram ajoelhado, né? Ele ajoelhado. Irmãos, por ter muita fé, George Miller, ao se tornar pastor, ele tomou 3 decisões na sua vida. Primeira decisão, ele decidiu que nunca ia se endividar. Segunda decisão que ele tomou, eu nunca vou contar as minhas necessidades para outro ser humano. Eu nunca vou dizer o que eu estou precisando, porque o meu Deus sabe o que eu preciso. E a terceira decisão que ele tomou foi nunca pedir dinheiro a outro ser humano. Ele cuidava de crianças e ele não pedia pão, ele não pedia leite. Ele orava e muitas vezes aparecia na hora. As pessoas até perguntavam, mas George Miller, você tem crédito, por que você não usa o seu crédito? Você é uma pessoa que tem tanto respeito. E ele dizia, olha, eu tenho e eu posso usar para o bem das minhas crianças, mas sempre que eu precisar, eu vou lá e eu compro. E aí eu vou estar demonstrando fé em quem? No crédito e não em Deus. Então era assim que ele entendia, né? E de fato, irmãos, ele orava, ele tinha um caderno de oração. Ele anotava o pedido, a data, e ele anotava a resposta e a data. E dizem que ele encheu cadernos e mais cadernos de resposta de oração. Então, uma das decisões que ele tomou, como eu disse, a última que eu citei, foi nunca pedir dinheiro a ninguém. E aí a pergunta que eu faço é, isso que George Miller decidiu, vale para todos nós? Será que é uma decisão que nós também devemos tomar, de não pedir nada a outro ser humano? Será que pedir algo a outro ser humano é algo errado? Digamos assim, sempre errado? Ou depende? Eu creio que os versículos nos quais nós vamos meditar hoje, irmãos, eles vão nos ajudar a encontrar a resposta para essa pergunta.
Porque parece uma pergunta simples, mas às vezes tem bênçãos por trás disso. E Deus quer nos abençoar através de um assunto como esse. Então preste atenção e vamos entender o que a palavra de Deus quer nos dizer sobre pedir. Então hoje vamos falar sobre a teologia do pedir, certo? Pedir é certo, é errado, quando é certo, quando é errado. Então vamos meditar um pouco nisso. Para isso, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, inicialmente capítulo de número 11. Êxodo capítulo de número 11, segundo livro da Bíblia. Hoje nós iremos meditar finalmente na última, na derradeira praga. Né? Acho que a igreja não aguenta mais tanta praga. Né? Mas eu creio que a gente aprendeu muito também através delas. Né? Muitas lições Deus nos ensinou. A última praga, irmãos, a 10ª, ela é dividida em anúncio e cumprimento. Então hoje, eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer, certo? Hoje nós iremos ver o anúncio, que se encontra no capítulo 11, que é um capítulo curto. E depois nós vamos rapidamente para o cumprimento da praga, que se encontra no capítulo 12, a partir do verso 29. No meio do anúncio e do cumprimento, nós temos um assunto especial, que é a primeira Páscoa. Então, entre o anúncio e o cumprimento da 10ª praga, Deus mostrou como o povo poderia se livrar da 10ª praga. E a maneira como o povo de Israel poderia não participar da última praga está na primeira Páscoa. E vocês devem imaginar o que Deus mandou o povo de Israel fazer para que os seus primogênitos não fossem mortos. Então hoje nós vamos ver apenas a praga, e se Deus quiser no próximo domingo, que é culto de Páscoa pela manhã, nós estaremos meditando sobre a primeira Páscoa. Entendido? Então vamos começar vendo o anúncio da última praga, capítulo 11, versos de 1 a 10. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, sempre começa assim, né? Deus falando com Moisés. Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Verso 2. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Verso 9. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel.
Vamos orar. Quem está com o microfone? Pode orar, Maristela? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Glória a Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, Amém. para que venhamos receber de ti, Senhor, a tua palavra, o teu ensinamento, a instrução que vem de Deus. Glória a Deus. Usa o teu servo, Deus, Amém, Deus. para que fale aos nossos corações. Nos dá a direção divina, Deus. Cuida de cada um que aqui está. Aqueles que não puderam vir, Senhor, mas que o Espírito Santo de Deus possa os convencer e que eles possam entender a tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado Amém, seja Deus. o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aqui Deus anuncia que vai trazer mais uma praga sobre o Egito. E quando essa praga for trazida, o nosso texto diz que Faraó finalmente deixará o povo ir. Apenas na última praga. E não apenas deixará o povo ir. Deus diz que Faraó os expulsará. Vai ter vontade realmente de que o povo saia. E os expulse totalmente. Porque várias vezes Faraó quis manter uma parte do povo, né? Vão, mas não vão muito longe. Foi a primeira proposta deles. Segunda, vão, mas vão só os homens. E aí, em terceiro lugar, vão, mas deixa os animais. Já agora ele diz, Deus promete que quando eu der a 10ª praga, Ele vai expulsar vocês por completo. Porque aquilo que Deus começa, irmãos, Ele termina. Quando Deus começa algo, Ele vai até o fim. O propósito de Deus vai se cumprir completamente. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Então, não ia ser uma salvação parcial, não ia ser uma salvação de pedaço, ia ser uma salvação completa. Deus ia tirar todos os israelitas e os seus bens da terra da escravidão, da terra do Egito. E o que é interessante é que aqui o próprio Deus orienta o seu povo a fazer algo, quando estivesse saindo. O que é que Deus orienta o povo a fazer? Deus, por incrível que pareça, orienta o seu povo a pedir. Pedir o quê? Restos, né? Pedir o quê? Reciclados. Não, pedir ouro e prata. Os homens pediriam aos seus vizinhos e as mulheres às suas vizinhas. Aqui nós vemos então que foi o próprio Deus quem orientou o seu povo a pedir algo a outros seres humanos. Pelo menos nessa ocasião aqui, o próprio Deus orientou e a gente vai entender por quê, ou pelo menos tentar entender por que Deus ordenou isso. E olha a quem, irmãos, olha a quem Deus orientou o seu povo a pedir. A quem foi? Aos egípcios. Tinha um povo menos provável para querer dar, para querer ajudar os israelitas do que os egípcios? Porque tudo de ruim que eles estavam passando, na cabeça deles, era por causa desse povo. Tanto é que os oficiais de Faraó não estavam aguentando mais. Manda esse povo embora, o Egito está arruinado por causa deles. E você ainda mantém esse homem Moisés aqui, manda eles ir embora. Eles entendiam que a desgraça deles era devido aos israelitas. Então tinha um povo, irmão, mais improvável de conceder algo aos israelitas do que os egípcios, mas foi a esse povo que Deus mandou que os israelitas pedissem, né? Imagina o constrangimento, você saber que aquele povo estava sofrendo e você vai lá dizer, olha, me dê ouro, me dê aí uma prata, né? Me dê aí umas roupas, me dê aí umas vestes. Seria no mínimo constrangedor, né? Vendo por um lado. E quem disse que Deus tem a obrigação de nos deixar confortáveis? Deus não tem obrigação nenhuma de trazer conforto para nós. Muitas vezes, pelo contrário, Deus vai nos dar ordens constrangedoras, mas que são para o nosso bem. No momento vai ser constrangedor, na nossa opinião, mas vai ter um propósito, né? Deus tem um bom plano através daquilo. Então aqui nós vemos, irmãos, que Deus
nesse momento, orienta o seu povo a pedir algo aos outros. E nós precisamos lembrar também que aquele que manda também capacita. Porque Deus, o versículo seguinte, do que diz que Deus orientou o povo a pedir, diz que Deus fez com que os israelitas encontrassem favor da parte dos egípcios. Então aqui nós vemos que Deus tem o poder, é um dos poderes que Deus tem, de mover o coração de alguns seres humanos em relação a outros seres humanos. É um dos poderes que Deus tem. Às vezes a gente não entende, irmãos, por que fulano de tal ajudou o cicrano. Por que Beltrano foi com a cara de Deltrano, né? Mas por que sujeito tal abriu o coração para outro, ajudou o outro, mas ele não era inimigo dele, ele não era contra ele não perseguia, e aí de repente, agora os dois são amigos, de repente agora os dois se ajudam. Tem gente que pensa que é macumba, né? O fulano fez macumba para o outro. Mas na verdade, muitas vezes, é algo que Deus está fazendo no coração. Existem coisas que nós não vamos entender, irmãos, porque alguém se volta a favor de outra pessoa. Mas se você prestar atenção, é bem provável que Deus esteja agindo no coração daquela pessoa. O problema é que às vezes nós queremos conquistar coisas, nós queremos conquistar pessoas de forma errada, sabendo que quem faz isso por nós, quem nos ajuda, é o nosso Deus. Isso vai explicar, inclusive, porque o texto diz que Moisés era o quê na terra do Egito? Moisés tinha tudo para ser odiado por todas as pessoas. Mas o texto diz que ele era o quê? Famoso. Olha aí. Imagina Moisés andando no Egito e todo mundo, eita, e o Moisés, rapaz? Ele aí é o Moisés. Moisés, me dá um autógrafo, né? Escreve aqui no meu gesso. Então Moisés era famoso, Moisés era querido. Isso explica por que Moisés não foi morto. Ninguém tentou matar Moisés. Porque os próprios oficiais de Faraó gostavam dele. Como foi que isso surgiu, irmãos? Quem foi que colocou isso no coração de alguns egípcios? O próprio Deus, né? Deus mesmo. O texto só não diz que ele era benquisto aos olhos de Faraó, mas ele era benquisto aos oficiais, ele era benquisto aos olhos do povo, só não de Faraó. Faraó não gostava de jeito nenhum de Moisés, né? Então esse é um dos poderes que Deus tem, e nós vemos aqui. E aí depois de tudo isso, Moisés explica a Faraó em que consistirá a praga. Ele diz, Faraó, cerca de meia-noite, Deus vai passar pelo meio do Egito. E todos os primogênitos, primogênito é o primeiro, né, aquele que abre a madre, todos os primogênitos morrerão. Começando pelo primogênito de Faraó, aquele que se assenta no trono, até o primogênito daquela serva mais simplesinha. E dos animais também, todos morrerão. Todos irão morrer. Então, essa última praga, com certeza, ia ser a pior de todas. Nós vimos que as pragas elas vão piorando, né? Da primeira e agora chegando na última, com certeza. Isso aqui seria a pior coisa que ocorreria no Egito em relação a Faraó e em relação a todos os outros. Porém, Deus também diz que com o povo de Faraó não aconteceria nada, nem o cachorro vai latir. Olha o poder de Deus. Nem o cachorro vai latir, vai rosnar, para que saibas que Deus fez diferença, separação entre o seu povo e os egípcios. Porém, irmãos, isso teve um preço. Não foi de qualquer maneira. O povo de Israel ia escapar por meio de um livramento que Deus determinou. Sem esse sacrifício, eles não se livrariam. E a gente vai meditar sobre isso no próximo domingo, se Deus quiser, e também as lições que nós podemos aprender, que se encontra no início do capítulo 12. A gente não vai meditar sobre isso hoje, ok? E aí, o que aconteceria? Ainda é o anúncio, ainda está preparando.
Deus diz que aí sim Moisés permitiria que todo o povo saísse. Então essa foi a mensagem, irmãos, que Moisés trouxe a Faraó. E o texto diz que ele saiu da presença de Faraó ardendo em ira. Moisés já estava no limite, né? 10 vezes ele foi ao palácio falar com o Faraó. Algumas vezes Faraó prometeu que ia deixar o povo sair, depois voltou atrás. Moisés orou por ele, e agora na 10ª praga Moisés sai dali ardendo em ira realmente. E aí eu pergunto para vocês, ficar irado é pecado? Depende, né? Se ficar irado fosse pecado, Deus seria pecador. Porque Deus se ira, sabe quando? Salmo vai dizer que Deus se ira todo dia. E com razão, porque ele se ira contra o pecado que é cometido na terra. Então, a ira, ela nem sempre é errada, mas ela pode ser. Depende das causas da ira. Porque normalmente o ser humano se ira pelo quê? Por causa do seu ego, né? Por causa da sua vaidade. Ah, me desprezaram. Ah, não me valorizaram. Ah, não ouviram a minha palavra. Né? É sempre algo egoísta do ser humano. Deus não, ele se ira de forma santa contra o pecado, porque o pecado está sendo praticado. E aí também tem a questão das consequências da ira, né? Como a Suiane falou, irai-vos e não pequeis. Então eu posso até me irar, mas aí Senhor, me ajuda, né? Me controla, me acalma. Aí conta até 1000. E aí você vai se acalmando. Infelizmente Moisés, aqui ele não pecou. Mas lá na frente ele vai se irar e ele vai pecar, né? Ele vai agredir uma rocha. Quando Deus disse, fala com a rocha. Mas Moisés estava com tanta raiva, mas tanta raiva do povo, reclamão, murmurador, povo que não agradecia por nada. Ah, Moisés, vocês acham que vai sair água dessa rocha aqui? Açoitou a rocha, com raiva. Saiu a água. Aí Deus, vem cá, Moisés, vamos fazer uma reunião aqui, né? Particular, eu, você e Arão, só nós 3. Aí Deus diz, olha, por causa do que vocês fizeram, vocês não vão entrar na terra prometida. Moisés passa o resto da vida dele pedindo a Deus misericórdia. Deixa eu entrar, Senhor. Moisés, já chega. Eu disse que você não vai e você não vai. A ira, ela traz consequências, né? Às vezes a pessoa se ira, pobrezinho da bicicleta, né? Da televisão, das panelas. Eita, na hora é tão bom, né? Jogar um prato na parede. Rapaz, coisa boa. O negócio é aí depois no mercantil comprar outro. Aí na loja comprar outra televisão. Muitas vezes só traz prejuízo. Então, lá em Tiago vai dizer, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tem uma ira que é uma ira santa. Jesus se irou no templo, não foi? Mas foi Deus ali se irando. O ser humano é perigoso quando ele se ira, fazer algo errado e sofrer os prejuízos por causa disso, né? Então vamos nos acalmar. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Senhor, me acalma, para que eu não faça besteira. Irmão Gilson, depois o irmão Rafael. Você ia falar, Gilson? Era a Suiane? Suiane, depois o Rafael. Então, Rafael. Ireis e não pequeis. Isso. Você falou que eu ia falar, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Glória a Deus. Mas eu lembrei de algo, né? Quando o Senhor Jesus Cristo chega lá no templo, o povo está tudo negociando, ele demonstra ali uma atitude de ira, mas não de pecado. Exatamente. Ira pelo pecado, mas não, né, chegando a pecar. Aí quando você falou sobre Deus moveu o coração dos egípcios, né, para prestar o favor ali ao povo de Deus,
Deus tem poder para mover o coração. Hoje pela manhã eu estava lendo Salmos 35 e vai dizer que Deus moveu o coração de Davi apesar dos inimigos dele estarem contra ele. E ele vai dizer assim: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Nós sabemos o que significa, né, o pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração, me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Aí eu fico perguntando. Exemplo, aí eu pergunto, quando Moisés recebe essa notícia de Deus, ele se ira, sai da presença ali e tal de Faraó, né? Mas eu fico pensando, depois do cumprimento, né, será que eles vão sentir um pouco de piedade dos egípcios? Porque perder o seu primogênito não é fácil. Na verdade, nenhum dos filhos é fácil. E a minha pergunta é, será que eles vão ter piedade, assim, um pouco de compaixão do que há de acontecer sobre o Egito ali? Boa pergunta, Rafael. Eu não lembro a Bíblia citando nenhum sentimento dos israelitas em relação a eles, né? Mas eu creio que da parte de, pelo menos dos líderes de Moisés, existiu, né? Talvez a ira de Moisés também foi por causa disso, né, Leandro? Talvez, coisa boa, menino. Também foi por causa da teimosia de Faraó, que faria com que seu filho morresse, que faria com que outros filhos morressem, né? Talvez Moisés, é como você conversar com uma pessoa teimosa, que a pessoa não quer enxergar que aquilo vai fazer mal para ela, vai fazer mal para a família dela, e você tenta convencer e a pessoa, não, eu quero continuar no erro. Você se sente como? Né? Às vezes dá vontade de... Por quê? Mas é algo pecaminoso? Não, é porque você sabe que aquilo vai trazer consequências ruins, né? Pode ter sido essa ira aí de Moisés. Né? Lá na frente vai ser pecaminosa, aqui não. Eu creio que aqui não, aqui era uma ira santa mesmo. É como o próprio Deus estava. Deus estava irado, por um lado, pelo que Faraó estava fazendo, né? E por causa disso, consequências viriam. Entendeu? Então eu creio que essa ira também tem. Porque algumas pessoas não entendem, irmãos, inclusive alguns crentes, não entendem que ira e amor podem existir ao mesmo tempo. É como um pai, como uma mãe, que já conversou com seu filho, e aí o filho continua no erro. O pai se ira contra o filho? Sim. Com amor? Sim. É porque ama que se ira. Se não amasse, nem se importava. Não sentia nada. Então, ira e amor podem existir ao mesmo tempo em coração. No coração de Deus é assim, e no nosso coração também, né? Então, eu creio que aqui a ira de Moisés não é pecaminosa. Até porque ele estava sendo grandemente usado pelo Senhor, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que nem sempre a nossa ira vai ser assim. Por isso precisamos ter cuidado. Não é sempre que a gente vai se irar e vai sair por aí fazendo coisas boas. Às vezes a nossa ira vai nos levar a fazer realmente o que não agrada ao nosso Deus. Exatamente. Exatamente. Por conta do que os outros te levam a fazer, você pode ser impedido de entrar na terra prometida. Então, a gente tem que se acautelar, né? A gente tem que vigiar sobre o que os outros podem nos levar a fazer. Glória a Deus. Né? Sempre estar a ver os dois lados, sempre ver se realmente as coisas aconteceram, sempre perguntar se algo está atrapalhando, né, a comunhão até entre os irmãos. Em diversas áreas da nossa vida, a gente está sempre ali em vigilância para que a gente não venha causar
coisas que venham prejudicar a nossa vida por conta dos outros. Porque Moisés, por conta do barulho do povo, ele machucou a rocha, desobedecendo o que Deus tinha dito e deixando de entrar na terra prometida. Muito bem lembrado isso que a Suiane falou. E esse é um risco muito grande que quem trabalha com pessoas corre. Porque às vezes, irmãos, nós nos envolvemos tanto com aquelas pessoas com quem nós servimos, com quem nós trabalhamos, que às vezes as decisões deles nos afetam. Em casa é assim, e na igreja também, né? Às vezes a gente se entristece tanto com os outros que acaba entristecendo a Deus com a sua atitude. Então nós temos que ter bem definido. Eu estou ajudando, eu estou trabalhando, mas cada um toma as suas próprias decisões. Então não é porque alguém com quem eu estou lidando está em pecado, que agora eu vou desmoronar, né? Que agora eu vou desistir, que agora eu vou pecar também por causa dessa pessoa. Foi o que Moisés fez. Moisés se envolveu tanto com o povo, com os erros do povo, que acabou errando por causa deles. E ele diz depois, olha, por causa de vocês, eu perdi as estribeiras, né? Eu perdi o controle. Moisés não deveria ter dito isso, porque cada um é responsável pela sua própria atitude. Então precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Às vezes alguém que está perto de nós faz algo contra a vontade de Deus e a gente se deixa influenciar por aquilo e também faz. Precisamos ter cuidado. Como é que nós vamos continuar sendo luz se nós imitamos as trevas? Não tem como. Nós temos que fazer a diferença, né? Afeta o coração da gente? Afeta. A gente sofre? Sofre. Mas nós temos que manter a nossa luz acesa para continuarmos sendo bênção para outras pessoas, né? É verdade. Pastor, isso já aconteceu, assim, poucas vezes comigo, mas envolver-se na atitude de pessoas que não são cristãs. Sim. Eu, como uma pessoa cristã, louvado seja Deus, eu acabei, assim, dando legalidade. Deu brecha, né? Isso. Aquela conversa aí, sempre essas conversas de pessoas que não conhecem a palavra, são conversas que envolvem, eles dão cartaz, aí deixa você falar. Coloca lá em cima, né? Ele joga você, menino, num pedestal que você... Ixi, tô no ritmo dele. Só que depois... Só estratégia. O cara olhou assim e disse, vem cá, tu não é cristão, não. Olha, gente, eu creio que aquilo ali foi um puxão de orelha de Deus. Permitiu para mim me tocar. Porque se a gente realmente permitir, a gente entra. Porque a carne, ela milita contra as coisas dessa vida. Ela abraça. Já o Espírito não, o Espírito adverte. Aí aquilo foi me colocando verdades de como devo me proceder diante das pessoas. E a raiva também, ela é uma porta aberta para a pessoa, se ela não vigiar os seus passos. Moisés, no caso, né, ele, como o pastor falou, né, que a palavra de Deus diz que ele olhou tanto para a condição do povo, que Deus chegou para ele e disse, Moisés, por que não obedeceu o que eu te mandei fazer? Ou seja, ele saiu da reta, né, da orientação de Deus. E quando a gente sai da orientação de Deus, o Espírito também, ele adverte que a gente está totalmente vacilando, viu? Vacilando mesmo. Verdade. Isso é envolvedor demais. É por isso que a gente tem que estar em constante consagração, constante diálogo com a palavra, para que realmente Deus nos conduza, mesmo em situações difíceis, para a gente manter a nossa posição de cristão. Tem pessoas lá na empresa, pessoas líderes, que foram até para psicólogo, de tanto envolver com pessoas, foram para psicólogo que já estavam saindo do direcionamento de um líder. Já estavam estragando o negócio. Eita, cuidado, viu? Verdade, irmãos, o diabo, a estratégia dele é convidar. Aí quando a gente cai, ele acusa, né? Ah, rapaz, é que é crente. Chama, tenta. A gente resiste. Aí quando cai, ele acusa. Olha aí, precisamos ter muito cuidado, né? Mano, o bicho é sujo. Mano. E aí... se você perceber, a ira, ela acaba trazendo outros pecados. Eu sempre digo muito para casais, né, especialmente para homens. Cuidado com a ira. A ira no casamento
se não for tratada, ela vai trazer outros pecados. Às vezes, inclusive, a imoralidade. Ira e imoralidade andam muito juntos, né? Quando um está com raiva do outro, o que o inimigo vai colocar logo? Traição, infidelidade, coisas, pecados, levando a outros pecados. Por isso que lá no texto, Paulo vai dizer, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa muito tempo não, porque o inimigo vai tendo vantagem através disso, né? E aí, irmãos, para concluir, Deus anunciou, aí vem o cumprimento da 10ª praga. Vamos ver de forma mais rápida. Vamos lá para o capítulo 12, versos 29 a 36. A partir do verso 29. Dos versos 1 a 28, como eu já falei, nós temos o anúncio da primeira Páscoa, que a gente vai deixar para a próxima oportunidade. Capítulo 12, verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Verso 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Imagine isso. Não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Irmãos, aquilo que Deus disse que ia acontecer, acontece. Por volta da meia-noite, o próprio Deus, interessante isso, alguns pensam que foi um destruidor, um anjo, aqui diz o próprio Deus feriu todos os primogênitos do Egito, a começar pelo primogênito de Faraó, até ao da serva do servo que estava na enxovia. Irmãos, aqui Deus cumpre não apenas o que ele falou a Faraó, mas também o que ele tinha falado a Moisés muito tempo antes. Antes de Moisés chegar no Egito, Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, eu quero que você vá lá para o Egito, e você vai dizer a Faraó que Israel é meu filho. Olha aí. Você vai dizer a Faraó que Israel é meu filho, e que ele liberte o meu filho. Porque se ele não libertar o meu filho, eu vou matar o filho dele. Irmãos, Deus não faz nada sem avisar. Ninguém é vítima, ninguém é inocente. Deus já tinha avisado, né? Então, com certeza, Moisés passou esse recado. Faraó, se você não deixar o filho de Deus, Israel, sair, Deus vai matar o teu filho, o teu primogênito. Quebranta o teu coração, faz a vontade de Deus, né? Então, aqui Deus cumpre exatamente isso que faz. E aí nós temos visto que cada praga é, de certa forma, um ataque do Senhor a alguma divindade egípcia, alguma falsa divindade egípcia. Essa 10ª praga é um ataque contra qual divindade do Egito? Anubis tem a ver com a morte, né, Rafael? Muito bem, ele é o dono da morte. Além de Anubis, Anubis é aquele ser grandioso, né? Que controla o mundo pós-morte, na mitologia egípcia. Mas além de ser contra Anubis, também teve uma falsa divindade a qual Deus atingiu. Não?
contra o próprio Faraó. Porque Faraó era considerado o Horus vivo, o filho de Ra, né? A personificação de Deus na terra. Então ele era considerado um Deus, né? O Faraó era considerado um Deus. Com certeza Deus protegeria o seu próprio filho, mas ele não conseguiu. O Deus de Israel é mais poderoso do que ele. Deus controla a vida, a morte. Deus controla todos os seres humanos. Faraó não passava de um ser humano aos olhos de Deus. Alguém incapaz de proteger o seu primogênito. Inclusive, o primogênito seria aquele que se assentaria no trono no lugar de Faraó. E nem ele, nem o seu herdeiro, o herdeiro do trono, ele consegue proteger, né? Porque não há quem escape, irmãos, das mãos do Senhor. Então é um ataque contra o próprio Faraó. Pois não, Gilson? Se a gente analisar a cegueira de Faraó com a divindade, hoje em dia, trazendo por dias atuais, o quanto as pessoas elas estão afogadas, uso até essa palavra, né, na idolatria, que elas não conseguem mesmo, né, enxergar a glória de Deus. Verdade. E elas acabam perecendo na idolatria sem que veja, né, o agir de Deus. É por isso que a palavra de Deus ela tem urgência em resgatar o pecador, né? Para que ele não fique com essa venda, ela seja tirada. Se Faraó tivesse respeitado, né, as ordens de Deus, ele poderia saber, né, as pragas, da primeira até a nona, que nada daquele monte de barro que ele tinha lá nas paredes, lá, que resolveu nada, e já era para ele se tocar. Puxa, uma ruma de Deus dessa, não sei quantos, não resolveu nada. Os que eu mais venero, nenhum deles fez nada. Espera aí, tem coisa errada. Exatamente. É aí onde nós deve anunciar. Eu sou meio assim, sabe? Quando eu lá no trabalho, quando eu começo a conversar, para mim já envolvo logo essa condição de resgate, de Deus que Ele quer te salvar. Que nem um rapaz, anteontem, eu conversando com ele falando, não, fulano não quer casar, por isso aquilo outro. Aí eu disse, as pessoas elas têm suas condições de não querer casar. E você que já foi, se juntou, separou e vive aí formicando, você abre o teu olho. Porque, olha, naquele grande dia, se você não se converter ao Senhor antes daquele grande dia, você vai ser julgado pela própria palavra do Senhor. E o seu pecado está de pé diante de Deus. Ele ficou meio assim, eu digo, e não fico com raiva não, porque eu estou falando porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu ficava calado, deixar você se ferrar. Mas não, eu estou te avisando. Deus não permite essa sua condição. Você sabe que eu não creio em nada. Eu digo, você crendo ou não, naquele dia você vai estar diante dele. Eu fui bem sério e direto. Eu digo, eu estou dizendo porque eu te amo em Cristo Jesus. E eu sei que o Senhor tem grande propósito na tua vida. Agora pense nisso, não faça besteira não. Pai, se eu trabalhasse com o Gilson, já tinha me convertido, mano. Glória, o homem é um evangelista, viu? Pois não, Aristânia. Você Pastor, deixa eu terminar, viu? Na mensagem que a gente vê na Bíblia, quem é a fonte da bênção? Quem é que pode abençoar ou quem não pode abençoar? Só existe um. Só. O diabo realmente ele não pode fazer absolutamente nada com a nossa vida. Ele é um plagiador. Só. Ele vai nos tentar, mas só Deus pode dizer sim ou não. Verdade. Né? Toda a Bíblia você vê, foi Deus. É Deus. Assim diz o Senhor, né? É verdade. Glória a Deus. Então é muita cegueira mesmo o homem não perceber isso da parte de Deus, né? Então naquele momento, irmãos, nós vemos que houve um grande clamor na terra do Egito como nunca houve. Imagina aí, às vezes na nossa vizinhança alguém morre, né? E a gente já vê aquela comoção. Aqui diz que em cada casa do Egito, que era a potência da época, havia uma morte. Foi um clamor muito grande. Irmãos, anos antes, o clamor tinha sido da parte dos israelitas. Porque o faraó, não esse, mas o faraó, mandou que os egípcios jogassem no rio os seus filhos. Então imagina a tristeza, o choro da parte dos israelitas. Agora a retribuição estava chegando, né?
Não somos nós que nos vingamos, irmãos. É Deus que se vinga por nós. Talvez enquanto os israelitas lançavam seus filhos no rio ou matavam, talvez os egípcios não se preocupavam, que eram os escravos. Mas agora Deus inverteu a história. E era o Egito que estava chorando por causa dos seus filhos. Exatamente. Então aqui, irmãos, nós vemos que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. E aqui nós vemos também que mais importante do que o lugar é a companhia. E por que eu estou dizendo isso? Onde é que estava havendo clamor? No palácio. Que horas? 12:00. A Bíblia vai dizer algum tempo depois que por volta da 12:00 também, 2 missionários, chamados Paulo e Silas, oravam e cantavam louvores. Onde? Em um palácio? Não, em uma cadeia, em uma prisão. No mesmo horário, em 2 lugares diferentes. No palácio havia choro, na cadeia havia louvor. Melhor do que o lugar é a companhia. Um palácio sem Deus é uma cadeia. E uma cadeia com Deus é um palácio. Não importa onde nós estamos, igreja. O importante é com quem nós estamos. Podemos estar no deserto. O deserto vira um oásis, né? O deserto vira um local de passeio. Compensação, a gente pode estar no local no Alphaville da terra. Se Deus não estiver lá, só vai ter morte, só vai ter choro, só vai ter pranto, né? Então, tenhamos cuidado. Às vezes a gente quer estar em um lugar e acha que a felicidade está no lugar. Não está em um lugar. A felicidade está em uma pessoa. Inclusive, o céu é céu. Não é porque lá tem ouro, não. Não é porque lá tem anjo, né? O céu é céu porque lá tem Deus. E o inferno é inferno porque Deus se retirou de lá, né? Então, não importa onde você está agora. Pastor, eu estou na peleja, estou na dificuldade. Eu estou num trabalho que eu não queria estar, né? Na minha casa está tudo tão difícil. Ei, lembra com quem você está, né? Quando Deus enviou Moisés, Moisés perguntou: Senhor, quem sou eu? E é como se Deus dissesse: Moisés, o importante não é quem você é com quem você vai. Eu vou com você, né? E porque eu vou contigo, você vai ser bem sucedido, né? Então louvado seja o Senhor. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Se Deus estiver com a gente, irmãos, o resto é resto. Deus vai acrescentar. Amém? É nesse momento, então, que o povo lembra da ordem e obedece. E pede. E pede. Imagina o povo chorando. Você vai lá e diz: olha, Deus me mandou te pedir essa barra de ouro aí, essa prata, essa roupa aí, Deus me mandou pedir. O povo obedeceu. Uma ordem aparentemente absurda. E o que foi que Deus fez? Deus cumpriu o que prometeu. Deus deu favor. Deus fez com que o povo se voltasse com simpatia para o povo de Israel e enriqueceu os israelitas, né? Eles saíram com um pagamento. O juiz bateu o martelo e disse que a causa é ganha, e os israelitas saíram de lá com o dinheiro da causa, né? Ricos, financeiramente falando, do Egito. Voltando então ao personagem do início, eu falei que George Miller acreditava que pedir algo a outra pessoa seria falta de fé. O que nós podemos dizer então acerca dessa crença desse servo de Deus? Eu diria que algumas vezes sim, algumas vezes pedir algo a outro ser humano demonstra falta de fé. Inclusive a Bíblia está cheia de histórias de que Deus se irou contra o seu povo, porque o povo, ao invés de recorrer a ele, recorreu ao Egito, recorreu à Síria, pedindo ajuda, e não buscou a ajuda de Deus. E se tem uma coisa que Deus é, irmãos, é ciumento. Deus tem ciúme. Deus tem ciúme porque Ele sabe que só nele há solução, só nele
a alegria, só nele a salvação. Então, quando ele vê o povo dele se apartando dele para ir atrás de outros, de seres humanos, Deus não vai ficar feliz com isso. E ele não ficou. Mas o que foi que levou o povo a fazer isso algumas vezes? A incredulidade. Nem pedir a Deus pediu. Já vai logo pedindo a ajuda dos outros, né? Pedindo a ajuda do candidato, pedindo a ajuda do vereador. É errado. Algumas vezes pode ser falta de fé. Eu não creio que Deus pode me dar, ao ser humano pode. Às vezes a gente faz cada besteira, né? A gente crê mais na capacidade de quem a gente está vendo do que de quem a gente não vê, né? Então, em alguns momentos, e quem vai julgar isso é o coração da pessoa e Deus, é pecado pedir a outro ser humano. Porém, em outros momentos, não é uma regra geral. Em outros momentos, não vai ser demonstração de falta de fé, não, vai ser o contrário. Vai ser demonstração de obediência, como aqui foi. Porque foi Deus que mandou pedir. Se o povo não pede, o povo está fazendo o quê? Está desobedecendo a ordem de Deus. Então, irmãos, às vezes nós desobedecemos. Às vezes Deus manda pedir ajuda a alguém e a gente não pede. Deus toca o coração, ei, algo simples. Pede oração pela tua situação. Pede oração pela tua doença. Pede oração pelo teu desemprego. E tem crente que não pede. Tem crente que engole, né, a sua dor, o seu orgulho, não. Chega na igreja com a cabeça assim, ó. Tá tudo bem? Mas não tá. E Deus manda, pede ajuda. Pede ajuda em oração. Está passando por uma dificuldade. Então, às vezes, pedir ajuda é obediência a Deus. Vai ser pecado em algumas vezes? Vai. Mas também vai ser obediência em outras vezes. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, se Deus tem tanto poder para nos abençoar, por que Ele não nos abençoa diretamente? Né? Por que às vezes Deus quer nos abençoar através de outros? Porque aqui Deus está abençoando Israel através dos egípcios, não é isso? Por que Ele não fez isso diretamente? Por que Ele não fez cair ouro do céu, prata do céu? Irmãos, nós não sabemos o que Deus quer fazer na vida de quem está nos ajudando. Às vezes Deus tem algo para cumprir na vida de alguém. Alguém a quem nós vamos pedir ajuda. E Deus vai fazer uma justiça através daquela pessoa. Deus vai operar na vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa vai se sentir feliz por estar ajudando. Ninguém sabe. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. Tá certo, pastor. Deus às vezes nos abençoa através dos outros. Mas por que Ele manda pedir? Aí eu pergunto para vocês, Deus pode tocar o coração de alguém para te ajudar sem precisar você pedir? Sim ou não? Pode. Por que Ele não faz? Algumas vezes. Aí eu creio que algumas vezes não é só no outro que Deus quer trabalhar, mas é em você também. Às vezes Deus quer que você peça. Às vezes Deus quer que eu peça. Porque tem algo que Deus quer fazer em mim. Tem algo que Deus quer fazer em você. Porque uma coisa, irmãos, é eu pedir por incredulidade. E outra coisa é eu não pedir por orgulho. Ah, eu lá vou dizer que estou precisando. Eu lá vou demonstrar fraqueza. Eu tenho Deus na minha vida. E às vezes é por orgulho. E eu não vou longe, não. Esse estudo me fez refletir muito. Porque eu confesso que algumas vezes, ovelhas até reclamaram de mim, ao longo desses anos de ministério. Comparado com outros ministros, algumas ovelhas reclamaram, pastor, o senhor pede muito pouco. Às vezes para uma obra da igreja, e eu me calei muitas vezes, né? Eu não pedi, eu não mostrei a necessidade. E estudando eu reconheço, irmãos, algumas vezes foi por orgulho. Foi por orgulho meu mesmo. E quem foi que perdeu com isso? A obra de Deus. Porque algumas vezes em que eu
mostrei para a igreja, Deus abençoou. Tinha gente que estava guardando, parece que Deus tinha abençoado e estava guardando para essa ocasião. Deus já tinha abençoado, né, a pessoa ou as pessoas. Para a salinha foi um exemplo. Quem é que imaginava que a gente ia levantar R$5.000 em pouco tempo para cobrir as salinhas? Irmão, foi só começar a dizer, foi só começar a orar, foi só começar a pedir e os recursos vieram. E os recursos vieram, e tinha dia que eu nem dizia nada. E aí, Deus me mostrou que às vezes, pelo nosso orgulho, nós sofremos e os outros sofrem também. E aí Deus me ensinou essa lição. Não vou virar aqui um pastor de uma igreja que vocês conhecem aí, né? Não quero ir para o outro extremo, mas eu quero ser mais sensível e eu quero ser mais humilde. Quando for necessário dizer, olha, estamos precisando, vamos orar para que Deus nos abençoe, né? Porque, irmão, não é o que a pessoa pode dar, não. É o que Deus deu para ela dar, né? Deus já abençoa as pessoas para nos ajudar. Pastor. E às vezes, por orgulho, a gente perde a bênção, né? Pastor, é engraçado o senhor falar sobre isso daí, senhor marido. Engraçado para tu, né? Glória a Deus. Porque no começo do ministério, né, que Deus me guiou ali, há quase 5 anos atrás, né, aí existia essa vergonha, né, existia esse encabulamento, esse negócio de estar sem jeito. Aí foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foi no Ministério de Jovens, Ministério de Evangelismo, Ministério de Limpeza. Aí no Ministério de Mulheres eu vim compreender uma coisa. Por que eu vou ter vergonha de pedir, ou direcionar, ou de mostrar necessidade, se não é para mim? Glória a Deus. Não é para mim. Não é para mim, não é nem para elas. É para o Senhor. A gente vai usufruir daquele ajuntamento que a gente vai fazer uma organização e a gente vai ter ali uma comunhão e nós vamos se alegrar todos juntos na presença do Senhor, né? E todos têm que participar, todos têm que trabalhar, né? Muitas vezes tudo fica em cima do líder. O líder tem que começar o culto, o líder tem que terminar o culto, o líder tem que estar recepcionando, o líder tem que ter fazer. Não! Primeiro, que egoísmo é esse? Isso se chama egoísmo. Você quer abarcar o mundo com os braços? Todos têm o direito de servir o Senhor de alguma forma, de entregar alguma coisa ao Senhor. Um serviço de portaria, um serviço de cozinha, um serviço de ajudar a estar ali servindo, um pratinho, uma água, alguma coisa, todos ali podem participar. E às vezes tem até alguém que quer, mas fica sem jeito de saber como se posicionar, como falar com o líder, como é que pode ajudar. Não tenha vergonha, viu, gente? Pode se posicionar, se oferecer. Estamos aqui para receber, em nome de Jesus. Porque se os nossos filhos, eles merecem o melhor quando a gente prepara um aniversário, ou quando a gente vai preparar um aniversário nosso mesmo, um jantar, alguma coisa para a família, quem nos deu os nossos filhos foi o Senhor. Quem nos deu a nossa família foi o Senhor. Quem nos dá a capacidade, quem nos dá a saúde para acordar de manhã, para trabalhar todos os dias, é o Senhor. Então, por que que o Senhor não merece o melhor? Será que eu não posso ajudar, ou financeiramente, ou com um serviço, para fazer uma festa para Deus? Para fazer algo para agradar o coração do Senhor? Né? Então, essa questão não existe mais no meu coração. Pela questão de eu ter entendido que não é para mim. Às vezes a gente fica muito encabulado para pedir o que a gente está necessitando de algo, a gente está precisando, a gente nem pede. A gente ora a Deus, você sabe, né? Nós sabemos, às vezes a gente precisa de algumas coisas. E a gente não pede, a gente não está pedindo, como a gente já até se escandalizou com algumas coisas. Eu preciso pagar uma conta, né? Um pastor pedindo para a pessoa. Não é isso. Né? A gente nem pede em questão do que a gente está precisando, e às vezes estamos precisando. Mas para a casa do Senhor, ter vergonha de quê? Se não é para você.
né? Glória a Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, eu queria repassar isso, Virou- queria repassar virou também para a pidona agora, igreja, né? Que vamos fazer, né, as coisas para o Senhor com gratidão, com alegria, né? E a palavra fala que tudo que a gente faz por Ele, Ele retribuirá infinitamente mais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E às vezes o orgulho é tão grande, mas tão grande, irmãos, que a gente está precisando e a gente ainda não quer aceitar. Né? Não sei se você já passou por isso. Você está com fome, está na casa de alguém, tem muito isso, né? Está na casa de alguém, você está com fome, a pessoa oferece, você finge que está olhando para o outro lado, assim, né? Não, já estou aqui, né? O que é isso? Às vezes é orgulho nosso, né? Orgulho nosso. A gente está precisando naquele momento, está com fome, então por que não aceitar? Então aqui eu vejo, irmãos, que Deus não quer apenas nos abençoar. Porque se Deus quisesse só nos abençoar, Ele fazia as bênçãos cair do céu. Mas às vezes Ele estipula meios, porque Ele, além de nos abençoar, Deus quer nos moldar. Deus quer nos transformar à imagem e semelhança dEle. E às vezes a humildade vai nos ajudar nisso, né? Vocês não querem que a gente termine hoje não, é? Ivani. Esse assunto é bom, né? A Ivani é pidona, viu? Eu, quantas vezes ficava aqui no meu canto, eu dizia assim, pai, ele não vai falar, não. Eu falava com o pastor algumas coisas, eu ficava Combinava, aqui no meu canto. né, Ivani? Combinava com o pastor, é hoje, né, pastor? É, e o pastor nada. Eu, meu pai, ele não vai falar, não. Eu ficava doidinha, sabe? Mas, foi erro meu mas mesmo. Deus, Ele é muito maravilhoso. Ele escuta, né, a nossa oração, o nosso clamor. Glória a Deus. E abre o nosso entendimento. Quando nós pedimos para que Ele abra o nosso entendimento, Ele abre em todas as coisas, em todas as áreas. Glória a Deus. E hoje eu estou muito feliz, né? Porque realmente o Senhor fez com que cada um de nós colocasse mesmo ali a mão na obra e se posicionasse e todos enxergaram que havia uma necessidade. E eu creio em nome de Jesus que vai ser concluída nessa Glória obra, a em nome Deus. de E Jesus. mais coisas serão feitas. É viu? sim, Deus Pra honra e abençoe glória a do todos, Senhor. em nome de Amém. Jesus. O que eu creio então, irmãos, que Deus está nos dizendo, uma das coisas que Deus está nos dizendo através desse texto, é que não deixemos de pedir ajuda a outros seres humanos quando Deus nos orientar a fazer isso. Né? Estou dizendo para a gente ser mal educado, sair por aí pedindo sem necessidade, egoisticamente. Mas quando Deus orientar, não vamos nos envergonhar, não vamos nos encabular de pedir ajuda, seja espiritual, seja material. Deus mostrou, então vamos fazer, vamos confiar nele, porque é ele que vai tocar os corações. Né? Talvez de uns ele não toque, mas toque de outro. E ele quer usar aquela pessoa para realizar aquilo. Pastor, mas como é que eu sei se eu devo pedir ou não? É simples. Comece sempre pedindo a Deus. Primeira pessoa para quem eu devo pedir algo é a Deus. Pedir e dar-se-vos-á. Aí no eu pedir a Deus, Ele vai tocar o meu coração. Amém, eu vou te conceder. Mas você vai lá no fulano, vai lá na cicrana, fala com ele, explica a situação, ou apenas ora. E aí Deus vai realizar a obra. Né? Deus quer nos dirigir em todas as coisas. Amém? Só para concluir, irmãos, tenhamos cuidado com as bênçãos que Deus nos concede. Por quê? Porque o povo saiu do Egito rico, não foi? Como foi que o povo usou o que ele ganhou no Egito? De duas formas. Uma parte eles usaram para fazer o bezerro de ouro. Deus trouxe disciplina. Eles se arrependeram. E aí depois eles usaram a parte para fazer o tabernáculo. Então, quando Deus nos abençoa, existem duas possibilidades. Ou eu uso aquilo para os meus planos e projetos, ou eu uso aquilo para a honra e a glória de Deus. Então, tenhamos cuidado, irmãos. Vamos ser guiados por Deus em todas as coisas. Amém? Eita, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Convidar o irmão Leones para fazer uma oração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela vai, Senhor, até o nosso íntimo, Pai. Ela nos perfura, Senhor, ela nos faz entender, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas, Senhor, que nos faz, Senhor, aprender cada vez mais de Ti.
Pai, ser conosco, Pai, toma de conta de cada um dos irmãos, Pai, que vieram aqui, Pai, que vão para suas casas, outros vão continuar aqui. Guarda, Senhor, protege, Senhor, no restante do dia, Pai, e cuida, Senhor, de nós, Pai, dos nossos filhos, dos nossos pais, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela sabedoria, Senhor, que o Senhor dá ao nosso pastor, Senhor. Obrigado pela nossa vontade de aprender mais de Ti também, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que ainda tem aí algum mantimento, algum alimento, pão, bolo, café. Eita glória. E logo mais à noite, espera aí, gente, deixa eu terminar. E logo mais à noite nós teremos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Fico feliz pela presença de cada um, que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Irmão Gilson, está melhor? Temos orado, viu? Temos orado. Irmão Gilson tem enfrentado aí algumas enfermidades, mas tem melhorado, né? Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe.